Muitas vezes a gente passa por situações difíceis, por batalhas. A gente ora, a gente busca Deus, a gente recebe uma promessa, a gente vê os sinais da atuação de Deus ali, mas de repente, quando você acha que o problema está chegando ao fim, parece que tudo volta à tona. Quantas coisas a gente passa e você fala assim, ai meu Deus, mas não tem fim. De novo isso, parece que a luta não terminou, parece que o inimigo encontrou mais uma oportunidade para continuar ali cansando. Hello, lindeza! Eu sou Mariana Mesato, do canal Graça de Mãe, e aqui eu compartilho uma palavra para abençoar a sua vida através das mulheres que estão na Palavra de Deus. Então, toda semana tem uma mensagem para a gente aprender com elas a sermos mulheres virtuosas e abençoarmos as pessoas que estão à nossa volta. Então, se você chegou até aqui, eu quero te convidar a se inscrever no canal e me seguir nas outras redes que estão aqui na descrição do vídeo. E hoje vamos falar sobre Jael, uma mulher que Deus levantou para trazer libertação na vida do povo de Israel. Vamos continuar falando sobre mais uma mulher da Bíblia, mais uma mulher que tem a nos ensinar. E hoje a gente vai falar sobre a vida de Jael. Não sei se vocês já ouviram falar sobre essa mulher. Tem vários nomes que estão surgindo aqui, que eu confesso que poder ir mais a fundo, até eu tenho me surpreendido com quantos detalhes da vida dessas mulheres que estão na Palavra de Deus, que fazem tanto sentido, assim, que são tão conectos com a nossa realidade, sabe? E a vida de Jael eu confesso que ela foi uma mulher que me surpreendeu quando eu fui ali, dei mais atenção para ela, de que como ela é uma mulher atual nos dias de hoje, como ela traz a realidade daquilo que Deus deseja que nós mulheres sejamos dentro das nossas casas. Então, a história dela está lá em Juízes 4 e 5, que são os capítulos que eu já venho estudando com vocês, que fala sobre a vida de Débora, né? E esse contexto se dá num momento da história de Israel, onde Débora foi levantada por Deus como uma juíza, uma profetisa, e ela foi usada por Deus para conduzir o povo para a libertação. Então, nas últimas reuniões, a gente falou bastante sobre Débora, né, dela ter sido levantada para libertar o povo. E nesse cenário, Jael entra na história, que vocês vão entender, está meio confuso ainda, mas eu vou dar uma contextualizada, até porque ficou meio dividida as reuniões, e eu comecei a falar antes de eu viajar, daí semana passada, né, ficou tudo meio confuso. Mas, ao longo do livro de Juízes, a gente vê um ciclo que se repete na vida dos israelitas. Então, o povo de Israel é aquele povo que foi liberto do Egito, ficou no deserto e entrou na Terra Prometida, que a gente já veio falando sobre isso ao longo das mulheres que a gente foi estudando. Então, no livro de Juízes, tinha muito assim, uma época o povo de Israel fazia o que aprovava, o que o Senhor aprovava, e em outros momentos o povo fazia o que o Senhor reprovava. Por quê? Era uma geração que não era mais essa geração que viveu aquele processo, que viu os milagres de Deus, que foi liberto e participou. É uma outra geração, né, que não viveu, mas que conhecia de ouvir falar ao Senhor. Então, era uma geração que estava distante dos caminhos de Deus. E aí, em Juízes, a gente vê muito isso, né, que essas gerações que se levantavam, elas não faziam o que o Senhor aprovava. E quando a geração não fazia o que o Senhor aprovava, eles começavam a viver debaixo de uma opressão. Então, era isso que estava acontecendo. Lá em Juízes 4:1, diz que os israelitas fizeram o que era
mal aos olhos do Senhor. Então, nesse contexto, a palavra diz que o Senhor permitiu que eles fossem entregues à opressão dos inimigos. E aí, na época, era o rei... Oh, meu Deus, fugiu o nome dele aqui. Jabim, que reinava sobre Canaã. E em Israel não havia reis ainda, mas tinha os juízes, como eu compartilhei para vocês que Deus levantou Débora. Então, nessa época, o povo de Israel estava vivendo há 20 anos debaixo dessa opressão do rei Jabim, e eles já não estavam aguentando mais, então eles começaram a se voltar para o Senhor e a clamar para que Deus fizesse alguma coisa para libertar eles. Então, foi o momento que Deus levantou Débora, né, a juíza que ficava lá debaixo da palmeira. E aí, um dia, o Senhor falou com ela e ele falou o seguinte: eu quero que você chame Baraque para vir aqui. Então, ela chamou Baraque para ir lá na palmeira dela. E Baraque, ele era o general do exército de Israel, né? O líder ali do exército. E ela falou assim: o Senhor ordena que você reúna 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon e suba ao Monte Tabor. Isso está lá em Juízes 4, do 6 ao 7. Eu vou correndo aqui com vocês para a gente não ficar perdendo tempo para abrir. Mas depois, se vocês quiserem ler, a história completa está lá em Juízes 4 e 5. Então, ela disse assim: o Senhor ordena que você reúna 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon e suba ao Monte Tabor. Quando você subir, o Senhor atrairá Cícera. Cícera era o comandante do exército do rei Jabim. E juntamente com os seus carros de guerra e suas tropas, até o ribeiro de Quizon, o Senhor entregará esse exército nas suas mãos. Então, ela deu essa palavra para Baraque. Eu conversei com vocês sobre isso na semana passada. Então, ela deu uma palavra ela profetizou uma palavra da parte de Deus e ela disse que ele deveria ir para a guerra, mas que o Senhor iria entregar o exército inimigo nas mãos dele. Ou seja, a vitória já era certa. E aí, quando Baraque ouviu aquela palavra, ele ficou meio inseguro, tipo assim, tá, eu vou, mas assim, você vai ter que ir comigo, já que você está falando, você vai comigo, né? E aí ela falou assim, ele falou assim, ó, se você for comigo eu irei, mas se você não for comigo, eu não irei. Então ele demonstrou um certo desconforto e uma desconfiança, né? Será que é isso mesmo que é para eu fazer? E aí, diante dessa situação, a palavra fala que Débora concordou em acompanhá-lo e ela fez uma declaração profética muito importante. Ela disse assim: certamente irei com você, mas saiba que a honra dessa missão não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Ela falou isso para ele. Então, a vitória já estava garantida, o Senhor já tinha declarado que entregaria o inimigo dos israelitas nas mãos deles. No entanto, por causa dessa atitude de Baraque, a honra da vitória, né, da derrota do inimigo, que era Cícera, que era o comandante do exército, ela não seria atribuída a Baraque, mas Deus havia preparado uma mulher para exercer essa função da vitória final. E aí, talvez naquele momento, Baraque até tenha imaginado que essa mulher fosse a própria Débora, né? Porque ela iria com ele, era uma mulher ali de destaque ali. Mas, à medida que a história vai acontecendo, que a gente vai ler aqui e entender, a gente descobre que Deus tinha uma outra mulher para cumprir o seu plano aí. E essa mulher é a Jael, que eu quero conversar com vocês hoje, porque ela nos ensina muito sobre a importância que nós mulheres temos dentro dos nossos lares, né? Então, essa história de Juízes 4 e 5, ela vai se desenrolar e o interessante dela é que ela vai pontuar dois tipos de mulheres.
Uma que era Débora, uma mulher importante para a sociedade, e a outra que é Jael, uma mulher que estava dentro da casa dela, que não tinha um destaque na sociedade. E aí o que aconteceu que eles foram para a batalha, então, e aí no processo Débora estava sempre encorajando Baraque sobre a vitória. Ela lembrava do que Deus já havia falado, do que Deus já havia prometido, que o Senhor já tinha entregado a vitória e que o Senhor estava à frente dele, né? E aí lá no versículo 15 do capítulo 4, que foi exatamente onde eu encerrei a ministração da semana passada, o Senhor diz assim, a palavra diz assim: naquele dia o Senhor derrotou Cícera, todos os seus carros de guerra e todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. E Cícera desceu do seu carro de guerra e fugiu a pé. E eu parei nesse versículo porque essa história a gente aprende algo muito importante. Porque Deus, ele estabelece a vitória antes da batalha acontecer. Foi o que Débora profetizou sobre a vida de Baraque antes que ele fosse. E aí, o Senhor também já declara a vitória sobre as nossas vidas antes das nossas batalhas acontecerem. E existe algo que me deixou intrigada nessa história, nesse último versículo que fala assim, que o Senhor... Cadê o versículo aqui? Peraí. Que naquele dia o Senhor derrotou Cícera, mas ele termina o versículo dizendo que Cícera fugiu. Aí você fala, mas o Senhor derrotou? Como que o inimigo fugiu, né? Ficou meio contraditório. E aí, aparentemente, a batalha tinha acabado. Aparentemente, tudo tinha sido resolvido, mas o inimigo ainda estava solto, né? E aí eu comecei a pensar muito sobre a nossa vida, porque muitas vezes a gente passa por situações difíceis, por batalhas, em que assim a gente ora, a gente busca Deus, a gente recebe uma promessa, a gente vê os sinais da atuação de Deus ali, mas de repente, quando você acha que o problema está chegando ao fim, parece que tudo volta à tona. Quando Deus fala, eu derrotei Cícera, Cícera fugiu. Aí você fala, ué, mas o que acontece? Né? E essa é uma realidade da nossa vida. Quantas coisas a gente passa e você fala assim, ai meu Deus, mas não tem fim. De novo isso, parece que a luta não terminou, parece que o inimigo encontrou mais uma oportunidade para continuar ali cansando, sabe? E aí talvez seja uma situação dentro do seu casamento. Você orou, você viu que começou a melhorar a situação, você acreditou que estava tudo resolvido e aí de repente, do nada, conflitos novos começam a aparecer. Situações inesperadas voltam à tona, sabe? Às vezes é um filho. Você tá ali educando, ensinando, e aí você vê que ele está aprendendo, está avançando, você vê Deus trabalhando na vida dele, e aí, de repente, surgem novos desafios, sabe? E aí a gente fica, meu Deus, de novo, quando que isso vai acabar? Quando que, né, essa situação vai ter fim? Às vezes uma batalha emocional, sabe? Você tá ali trabalhando com a sua ansiedade, com o seu medo, com a sua insegurança, com aquele sentimento de tristeza, de depressão. E aí você vai e se anima e você vê que Deus está te ajudando, que você está vencendo aquele sentimento, aquela emoção, que você sabe que você precisa do Senhor para vencer aquilo, porque o inimigo sabe que é uma área da sua vida que se ele ficar ali, ele vai conseguir, porque às vezes é uma fraqueza, tem áreas emocionais que são fraquezas que a gente tem, e cada uma de nós tem uma delas. E se é uma fraqueza, é ali que o inimigo vai tentar, sabe? E aí você tá ali, animada, com fé, perseverando, e aí de repente parece que
aquele sentimento, acontece alguma coisa que te desperta aquele gatilho, tudo de novo, você fala: "Ai meu Deus, agora que eu estava melhorando, que eu estava conseguindo, acontece uma situação dessa e me volta a estaca zero", aquele trauma parece que reacende na minha vida, sabe. E aí, às vezes, uma situação financeira que a gente pode passar dentro da nossa casa, os nossos maridos, a gente vai, a gente fica com fé e a gente ora, e a gente começa a enxergar o movimento de Deus, Deus abrindo portas, Deus dando novas estratégias e sabedoria, conduzindo, e você tá lá, né, de repente, a porta fecha. Aí vem aquele desânimo, você fala: "Senhor, mas como assim? Estava tudo caminhando e agora parece que estagnou, né? O que que eu estou fazendo de errado? O que que o Senhor quer com tudo isso?" E nesses momentos a gente é tentado a se esquecer da vitória que já foi estabelecida por Deus. Nesses momentos a gente fica, eu acho que não é isso que Deus tem. Acho que a vitória não está longe de acontecer, ou eu nunca vou conseguir ter uma vitória sobre essa área da minha vida, e aquele sentimento vai tomando conta novamente. E aí, a fuga de Cícera, que era o inimigo, ela nos ensina o contrário. Porque ao longo da história, a gente vai ver que o fato de Cícera estar fugindo não significava que o inimigo estava vencendo, né? Na verdade, quando a gente vai lendo, aí eu coloquei o texto para ler aqui. E aí a gente vai vendo que, na verdade, Cícera, o inimigo, achava que estava fugindo. Mas o plano de Deus é perfeito. E ao invés dele estar fugindo, ele estava indo em direção à derrota dele, sabe? Então, talvez existem situações nas nossas vidas que estão desse jeito que eu fui trazendo para vocês, sabe? E você olha, só vê que o problema persiste, que aquela situação continua, só que a gente tem que ter a consciência de que Deus olha para toda essa situação e ele, ao invés dele ver o inimigo fugindo, ele vê um inimigo que já foi derrotado, mas ele está simplesmente tentando dar uma cartada final para tentar ser alguém que ele não é. E aí, por isso que a gente não pode interpretar esses momentos como um desfecho, porque Deus, ele tem um plano perfeito e a vitória é certa. A gente precisa confiar nisso. Quando os problemas vierem, eu sei que o nosso coração fica angustiado, eu falo por mim, porque eu sou assim, a gente vem, aquela angústia toma conta, aquele medo, aquela ansiedade. Só que quando a gente se volta para o Senhor e se lembra que nós somos mais do que vencedoras em Cristo Jesus, aquilo tem que ser o que vai orientar a nossa caminhada, o que vai fortalecer a nossa fé. Então, Cícera fugiu, mas não escapou. E a promessa demorou ali alguns versículos para se cumprir, mas a gente vai ver que ela se cumpriu. Deus entregou a vitória. E aí, eu quero declarar sobre a sua vida, sabe? Aquilo que Deus já derramou sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, vai se cumprir. Espiritualmente, já se cumpriu. Mas naturalmente, Deus tem um tempo determinado para todas as coisas dentro do plano perfeito dele. Então eu quero animar vocês, porque quando Deus decreta a vitória, nem mesmo essa cartada final do inimigo vai poder mudar o resultado, sabe? E aí, isso não significa que a gente não vai ter lutas. A vida com Deus não é a garantia de uma vida sem problemas, uma vida sem desafios, sem lutas, né? Mas, até porque eu coloquei aqui, Baraque recebeu essa palavra.
Ele recebeu a palavra de que ele deveria reunir o exército e ir para o monte, mas que a vitória era certa. E as coisas não aconteceram num estalar de dedos. Ele teve que reunir o exército, ele teve que subir o monte, ele teve que entrar na batalha, sabe? Mas ele entrou na guerra, no início, quando ele recebeu, ele estava até meio desconfiado, mas ele entrou na guerra com uma profecia, com uma palavra que já tinha sido estabelecida de que a vitória era certa. E eu tô repetindo isso, porque essa é uma verdade que a gente sabe. Vocês já chegaram aqui sabendo que vocês são vitoriosas em Cristo. Só que às vezes a correria, as vozes do mundo e o próprio inimigo, ele tenta nos distrair dessa verdade. Ele tenta tirar o nosso foco. Então, essa é uma verdade que todos os dias a gente precisa declarar, trazer à nossa memória, sabe? Acordar de manhã e falar assim: eu sou vitoriosa. Hoje tudo vai dar certo, porque tudo vai acontecer conforme a vontade de Deus, conforme o que Deus já estabeleceu sobre a minha vida. E aí, da mesma forma, a gente vai ter as dificuldades, vai ter os desafios, vai ter as guerras espirituais, vai ter os problemas familiares, vai ter as nossas lutas emocionais, vai ter as dificuldades financeiras, mas a gente precisa permanecer firme, porque a nossa confiança não deve estar nas circunstâncias, não deve estar naquilo que os nossos olhos estão vendo, não deve estar na lógica do nosso coração, né? O nosso coração, ele é enganoso. Eu citei o versículo semana passada que a palavra fala que a gente não deve se apoiar no nosso próprio entendimento, mas a gente tem que confiar de todo o coração no Senhor. Então, a nossa confiança, ela está em Deus, que está sempre à nossa frente. E aí, é justamente nesse momento da história, quando Cícera foge acreditando que poderia escapar, que Deus começa a cumprir a palavra que tinha sido liberada por Débora, quando ela disse a Baraque: o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E aí vamos abrir lá em Juízes 4, do versículo 17 ao 22, para a gente ver a participação maravilhosa e corajosa de Jael nessa história. Deixa eu abrir aqui. Juízes 4, do 17 ao 22. Diz assim: Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Heber, pois havia paz entre Jabim, rei de Hazor, e o clã de queneu Heber. Jael saiu ao encontro de Cícera e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Cícera disse à mulher: fique à entrada da tenda, se alguém passar e perguntar se há alguém ali, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Heber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Cícera e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Cícera, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. E aí, esse foi o desfecho que Jael deu para essa história. Ela simplesmente trouxe o inimigo para dentro da casa dela e, num golpe certeiro, ela matou ele. E aí alguns pontos dessa história me chamaram a atenção e eu quero trazer para vocês. A primeira coisa é que o inimigo fugiu
e ele foi em direção a um lugar que ele acreditava ser seguro, porque o início ali do texto que a gente leu fala que havia paz entre a família de Eber, que era o marido de Jael, e o rei Jabim. Então, era uma família ali que vivia em paz. Então, ele foi achando que ele estava indo para um território pacífico. E enquanto eu meditava nesse texto, eu comecei a pensar que o inimigo, ele continua agindo de uma forma muito semelhante hoje. Quando ele encontra resistência em algum lugar, quando ele percebe que não tem espaço em determinados lugares, que ele meio que foi derrotado, que ele perdeu, ele procura ambientes aonde ele acredita que lá ele será aceito, que lá ele será tolerado, sabe? Que lá ele vai passar despercebido. Então, infelizmente, o inimigo, ele tem tentado e ele tem conseguido se infiltrar em muitos lares, sabe? E a gente tem visto um tempo onde famílias têm sido atacadas, casamentos estão sendo enfraquecidos, destruídos, os filhos estão ficando completamente perdidos na sua identidade, sabe, diante daquilo dos valores que o mundo tem empregado. E o inimigo tem feito essa confusão toda para causar destruição, porque infelizmente ele tem conseguido encontrar abrigo em lares onde ele julga que lá ele vai passar despercebido. E infelizmente isso tem acontecido. Existem lares que o inimigo está entrando e as famílias não estão percebendo a presença dele, não estão tendo esse discernimento. E aí é muito importante a gente estar atento a isso, porque embora muitas das guerras, dos problemas que a gente fala, nossa, o mundo tá de mal a pior, a sociedade tá desse jeito, sabe? Aparentemente tá tudo tão distante da gente, mas também tão a gente fazendo parte de tudo isso. E aí a gente precisa ter essa consciência de que é dentro dos lares que o inimigo está astutamente e frequentemente correndo para dentro, sabe? Porque ele sabe que se ele conseguir ocupar aquele território, ele vai causar o estrago que ele deseja. Então, apesar do inimigo ser esperto, existe um outro lado da moeda, porque existem lares que não estão permitindo que ele entre. E eu creio que esses lares são lares de mulheres como eu e como vocês. Mulheres que estão aqui, dispostas a conhecer o Senhor, a atrair a presença de Deus, sabe? Então, apesar dele parecer esperto, ele sabe que existem lares cheios da presença de Deus, aonde ele não encontrará acolhimento, aonde ele não vai encontrar asilo. E aí foi exatamente isso que aconteceu quando Cícera chegou ali na frente da casa, da tenda de Jael. E a atitude dela me chamou a atenção porque ela foi muito estratégica. Eu li o texto, eu acho que agora que vocês vão começar a entender melhor ali o que está escrito, mas assim, ela não agiu por impulso. Primeiro que ele não foi entrando na casa dela, ele chegou na frente da casa dela e ela viu que ele estava chegando e ela foi até ele. Então, ela viu o inimigo chegando e ela não agiu por impulso, ela não entrou em pânico, ela não deixou o medo dominar a vida dela, porque apesar da família dela viver em paz com o rei Jabim, ela sabia quem era Cícera, ela sabia que ele não era um homem bom, que ele era um inimigo de Israel, sabe? E aí ela discerniu o momento e ela entendeu qual era o papel dela naquele contexto. Ela estava disponível para aquilo que o Senhor queria fazer
através da vida dela. E a pergunta para a gente é: será que a gente tem estado disponível para aquilo que o Senhor quer fazer através da nossa vida? Porque muitas coisas vão acontecer e a gente não vai nem imaginar. E Jael, ela foi muito assim rápida no discernimento dela. Ela reconheceu o inimigo, ela foi até ele e aí ela teve muita sabedoria e estratégia para conduzir o inimigo dentro da casa dela, sabe? Ao meu ver, ela confundiu o inimigo. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Vamos confundir o inimigo aqui. Ele acha que está conseguindo, mas ele está se lascando. E a gente precisa agir dessa mesma maneira. Deus deu essa capacidade para a gente, da gente confundir o inimigo quando a gente se posiciona debaixo da direção do Senhor. E aí Cícera chegou, né? Ele pensou que tinha encontrado um lugar de descanso, um esconderijo, um território que era favorável, mas ele mal imaginava que Jael já estava sendo levantada por Deus. E aí, isso me lembrou do que Jesus disse lá em Mateus 10:16, que ele fala assim: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E Jesus, ele não está nos chamando a ser malicioso, né, como a serpente, a ser maldoso, mas ele nos alerta para que a gente tenha discernimento, porque existe uma diferença entre a gente ser inocente e a gente ser ingênua, né? E Deus, ele quer uma inocência do nosso coração, ele deseja uma pureza. Mas a ingenuidade, muitas vezes a gente tem que pedir para o Senhor nos dar essa expertise, esse discernimento para a gente não ser ingênua diante das ciladas do inimigo, sabe? Porque o inimigo, ele vem como um lobo revestido de ovelha. E se a gente não tiver esse discernimento, se a gente for muito ingênua, a gente não vai conseguir reconhecer o inimigo, assim como Jael já reconheceu o inimigo chegando e ela mesma já foi lá fora e já foi conduzindo toda a situação, sabe? E aí, ela saiu, ela convenceu que ele poderia entrar na casa dela, né? Ela falou: entre, meu senhor, não precisa ter medo. E ele entrou, e aí, enquanto ela foi fazendo tudo isso, ela já estava planejando como que ela ia destruir o inimigo, sabe? Ela cobriu ele com uma manta, porque provavelmente ela percebeu que ele estava cansado da batalha. E quando ele pediu água, ao invés de dar água, ela deu um leitinho para dar aquela, sabe? Dá um leitinho para dar aquela relaxada maior e tal, nananã. Cobriu ele de novo. E aí, quando Cícera achou que estava ganhando a confiança dela, porque ele falou assim: ela está cuidando de mim, ela está aqui, está me protegendo, está me escondendo, está me cobrindo com o pano. Ele virou e falou assim: ó, vai lá fora, então fica lá fora, porque se passar alguém, você fala que não tem ninguém aqui. Então, assim, já estava até dando ordem para ela. E ele achando que estava no comando, sabe? Só que daí, a verdade é que quem estava dominando o ambiente era Jael, não era o inimigo. Né? E aí, isso nos ensina que o inimigo sempre vai tentar nos convencer de que ele está no controle da situação. Sempre. E aí ele quer que a gente acredite que ele governa ali, que ele já tomou posse da vida do nosso filho, que ele já está com o controle daquela situação com o nosso marido, que já está com o controle com a situação das pessoas que você vê, que você fala: meu Deus, parece que, né, cadê o Senhor na vida dessa pessoa? E aí você olha e fala: não, parece que o inimigo conseguiu ali. Ele dá essa falsa sensação pra gente, sabe? Mas
Quando ele tenta convencer, ele quer que a gente acredite que ele já conquistou o território, que ele já tomou posse daquilo que pertence a Deus, mas assim como Jael, que sabia quem ela sabia o ambiente que ela estava, aquela era a tenda dela, sabe? Aquele era o território dela, e ela sabia quem era o Deus de Israel. Quando Cícera adormeceu, ela foi lá, pegou a estaca, o martelo e pá, acabou com ele, numa só. Foi certeira, sabe? E isso me chama a atenção, porque você fala assim, como que uma mulher pega uma estaca, um martelo e vai numa só e dá uma marretada que o negócio vai até o chão e ele morre? Ela teve muita firmeza, muita precisão, ela teve muita segurança no que ela estava fazendo. E aí, pensando no contexto, isso nos faz perceber que o martelo e a estaca não era um instrumento estranho para ela, né? Era algo que fazia parte do dia a dia dela. Por quê? Eles eram nômades, eles viviam em tendas, então eles viviam montando e desmontando as suas barracas. Então ela participava de tudo isso. Era algo que ela já tinha ali habilidade para mexer, sabe? E aí Deus não precisou colocar nas mãos dela uma espada, um escudo, uma arma de fogo, né, para ela derrotar o inimigo. Deus usou exatamente o que ela tinha nas mãos, aquilo que ela já sabia manejar. E muitas vezes a gente fica esperando que Deus entregue uma arma poderosa na nossa mão, uma estratégia maravilhosa para a gente derrotar o inimigo, sabe? Só que, na verdade, Ele deseja usar aquilo que Ele já colocou nas nossas mãos, coisas que já fazem parte da nossa rotina, coisas que a gente já está acostumado, sabe? Porque são nessas ferramentas que Deus vai derrotar o inimigo. E aí, quando eu olho para essa história, eu penso que hoje uma arma poderosa que Deus já colocou nas nossas mãos e que prevalece sobre qualquer estratégia do inimigo, uma arma que precisa estar presente dentro das nossas casas, fazer parte da nossa rotina e ser algo que a gente precisa ter conhecimento para manejar e saber usar na hora certa. Qual é? A Bíblia. Lá em Efésios, Paulo fala a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia é uma espada. A Bíblia é uma arma de guerra. Jesus, quando foi tentado no deserto, com o que ele combatia com o diabo? Com a palavra. Então, essa é a maior arma que eu e você temos acesso e ela precisa estar dentro dos nossos lares. A gente precisa, assim como Jael tinha a habilidade com o martelo e com a estaca, a gente precisa ter habilidade com a palavra. A gente precisa estudar, a gente precisa ler, a gente precisa buscar conhecer ao Senhor, porque o que está aqui vai derrotar o inimigo, vai trazer libertação pelo povo de Israel, vai libertar os nossos filhos, vai libertar os nossos maridos, vai libertar a nossa vida, as nossas emoções daquilo que o inimigo tem nos oprimido. Então, gente, isso é muito importante. Não basta a gente só ter uma Bíblia, não basta só a gente deixar a Bíblia lá aberta naquele texto maravilhoso que é uma bênção, sabe? Mas a gente precisa conhecer, a gente precisa meditar, a gente precisa estudar, né? Isso que a gente faz na reunião é maravilhoso, porque Deus, ele está aumentando a nossa munição. Tudo que a gente aprende aqui nas quartas-feiras é mais uma balinha que está entrando ali na nossa arma, sabe? E se a gente, além daqui, começa a buscar todos os dias, o Senhor vai abastecendo, sabe? A gente vai ficando forte nele. Ele vai nos municiando para vencer o inimigo. Então, a palavra, ela produz discernimento espiritual, ela nos ajuda a identificar o inimigo,
né? Como eu disse, muitas famílias, o inimigo entra e na nossa vida também, né? Às vezes o inimigo consegue entrar e se estabelecer em algumas áreas porque a gente não tem o discernimento espiritual, sabe? Às vezes a gente fica naquela insensibilidade espiritual. Sabe aquelas pessoas que não têm. Eu já vi umas reportagens de algumas pessoas que não têm a sensibilidade para dor ou para o que está quente. E a pessoa ela vai pôr a mão no fogo, ela vai se queimar porque ela não tem a sensibilidade que aquilo está quente. E se a gente não se manter constante na presença do Senhor, a gente vai perder a sensibilidade. E aí o inimigo vai estar fazendo a festa, pisoteando, e a gente não vai perceber, porque a gente está insensível espiritualmente. E não é isso que Deus tem para mim e para a sua vida, sabe? Então, que a gente possa acordar todos os dias pela manhã e declarar: eu vou viver esse dia confiando no Senhor, que nem Débora disse para Cícera: vá. Este é o dia que o Senhor entregou Cícera nas tuas mãos, o Senhor está indo à sua frente. Então, que a gente acorde todos os dias: Senhor, eu vou viver esse dia, porque o Senhor já entregou o inimigo nas minhas mãos e eu creio que o Senhor está à minha frente, né? E se o Senhor está à nossa frente, quando tem algo à nossa frente, é aquilo que a gente deve seguir. A gente segue o que está à nossa frente. E às vezes a gente se esquece disso. A gente deixa a preocupação estar à nossa frente. Então a gente rege a nossa vida, a gente vive o nosso dia seguindo aquela preocupação. Porque a gente tira o foco de Jesus, de Deus, que está à nossa frente, mas a gente põe ali a preocupação no meio, na frente, atrás dele, aí a gente põe o nosso medo, a gente põe a nossa insegurança, a gente põe, deixa que as distrações do inimigo entrem na frente de Deus e a gente vive seguindo essas coisas. E o Senhor já disse: eu estou à sua frente. Então, que a gente volte os nossos olhos para o Senhor e siga somente a Ele. Quando a gente não se distrai e tem a consciência de que a nossa vitória é certa no Senhor, a gente começa a viver uma vida sem caminhar pelo medo, pela ansiedade, pelas distrações, mas pela fé de que se Deus está à minha frente, eu não preciso me desesperar nas batalhas, nos problemas que aparecem na minha vida. Eu apenas preciso continuar seguindo os passos daquele que me prometeu a vitória. Então, para finalizar, eu quero só trazer de volta e ressaltar o fato que eu achei mais importante dessa história, sabe? Que eu creio que é o maior ensinamento que Jael tem para as mulheres dessa geração, para a minha e para a sua vida, de que o inimigo foi derrotado dentro da tenda de Jael, dentro da casa dela. Não foi no palácio, não foi no campo de batalha, não foi num lugar de destaque, mas foi dentro da tenda de uma mulher comum. E Jael, ela não era juíza como Débora, ela não ocupava uma posição de destaque, ela não era reconhecida pela sociedade, ela não estava liderando o exército, não estava em posições de destaque no governo, mas ela estava dentro da sua casa, dentro do seu lar. E foi exatamente dentro da sua casa que o Senhor escolheu, foi o lugar que o Senhor escolheu para ela derrotar o inimigo que estava oprimindo todo o povo de Israel. Então, o inimigo foi derrotado dentro da casa de uma mulher comum. E isso, gente, impacta o meu coração porque Deus, ele nos mostra que ele enxerga os nossos lares de uma maneira muito diferente da que o mundo enxerga, sabe? Eu creio que tem uma mensagem profética para as nossas vidas através da vida de Jael, porque a vitória de muitas opressões que tem atingido essa geração,
não vai ser através de grandes movimentos externos. Deus está levantando mulheres dentro dos seus lares, mulheres que oram, mulheres que conhecem a palavra, mulheres que discernem os tempos, mulheres que reconhecem o inimigo e se posicionam diante de Deus. Mulheres que são prudentes como a serpente e simples como as pombas. Mulheres que entendem que a nossa luta, como a palavra diz, não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades e os dominadores do mal, sabe? Mulheres que entendem que o inimigo pode andar ao derredor, né? A palavra fala assim, ó, o inimigo anda ao derredor como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Mas Deus está levantando mulheres dentro das suas casas que se posicionam com fé e não vivem com medo, sabe? E olha para o inimigo, antes dele entrar, já sai lá fora e fala assim: ô fulano, eu sei quem você é. Eu conheço as suas estratégias. Eu sei que você existe, eu sei que você é real, eu sei que você está procurando uma oportunidade aqui para destruir a minha casa, para destruir aquilo que o Senhor tem para mim. Mas eu não tenho medo de você, porque eu sei quem é o meu Deus. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sei o que o meu Senhor e Salvador fez por mim quando Ele morreu na cruz. O preço que Ele pagou. Sabe? Então, você não tem poder sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu marido, sobre os meus filhos. Então, gente, a gente precisa se levantar como essas mulheres, como Jaéis dentro das nossas casas, com esse espírito de Jael, sabe? Que derrota o inimigo dentro do seu lar. Sabe, dizendo para ele: eu sei que é maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Por isso aqui você não tem espaço. Por isso aqui o território é do Senhor. Cristo reina na minha casa. E aí eu quero só finalizar mesmo dizendo para vocês que existem guerras que a gente passa, existem problemas que a gente está vivendo, que serão vencidas dentro do nosso quarto, dentro da nossa sala, dentro da nossa cozinha, dentro dos nossos banheiros. Porque é neste lugar, nesse território, que Deus quer entregar a vitória diante do inimigo que está oprimindo a nossa geração, e a gente sabe muito bem de tudo o que ele tem feito. Então, ao invés da gente se desesperar, a gente precisa se colocar em oração dentro das nossas casas, usar a arma poderosa que Deus nos deu para derrotar e receber a vitória que já foi estabelecida por Deus. E talvez ninguém vai ver as lágrimas que vão ser derramadas na nossa, quando a gente tem o nosso momento de oração com Deus. Talvez ninguém vai ver você de joelhos dobrados, ninguém vai ver as batalhas espirituais que estão sendo travadas na sua casa diariamente, mas Deus vê. É ali que Deus está. E assim como Ele usou Jael dentro da sua casa, dentro da sua tenda, para mudar, para libertar um povo, Ele continua usando mulheres comuns em lugares comuns para realizar coisas extraordinárias e trazer libertação. Por isso que a gente não pode negligenciar esses lugares comuns, sabe? Achar que, aqui, isso que eu estou vivendo aqui não tem importância. Não despreza as coisas simples da rotina, sabe? Não despreze os lugares que Deus tem te levado no seu dia a dia, porque é exatamente nesses lugares que Deus quer te entregar a vitória. E aí, lá em Juízes 5, depois que tudo aconteceu, a palavra vai colocar ali o cântico de Débora. E olha que interessante,
Depois da vitória, da libertação do povo, lá no versículo 24 do capítulo 5, a palavra diz assim: Bendita seja Jael entre as mulheres, Jael, mulher de Éber, o queneu, bendita seja entre as mulheres que habitam em tendas. E aí eu quero declarar esse versículo sobre a minha e a sua vida, sabe? Porque nós somos mulheres benditas dentro das nossas tendas, sabe? Mulheres comuns, mulheres que estão aí nas nossas casas, cumprindo ali o chamado que o Senhor nos deu. E a gente precisa tomar posse dessa palavra, sabe? Para que a gente seja mulher realmente bendita do Senhor, mulher que conhece a Deus, sabe? Que está ali, posicionada, que está ali com sabedoria, com estratégia, para não permitir que o inimigo ganhe território no nosso lar, mas que ele seja derrotado por Deus através da arma poderosa que ele nos entregou. E aí o cântico termina assim: assim pereçam todos os seus inimigos, porém os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força. Isso revela que o inimigo tem fim. Os inimigos que se levantam, as opressões, as batalhas, os problemas, eles têm fim. A gente não pode acreditar que os problemas nunca vão acabar. O Senhor já disse: assim pereçam todos os seus inimigos. E o sol, ele não surge de uma vez, porque aqui fala: os que amam ao Senhor sejam como o sol que se levanta na sua força. Então eu creio que Deus está levantando mulheres assim, que são como um sol na presença de Deus, que ilumina, que dá direção, que aquece o ambiente onde está. E lá no finalzinho fala que Deus estabeleceu a paz por Israel durante 40 anos. Então, eu quero que vocês saiam daqui hoje dessa reunião com a convicção de que vocês são mulheres benditas do Senhor. Você foi escolhida para este tempo. Às vezes a gente fica assim: ai, se eu tivesse nascido em tal época ia ser tudo mais fácil. Meu Deus, tenho que lidar com tela, com isso, com aquilo. E, gente, a gente precisa entender que Deus é perfeito. Deus nos chamou para esse tempo. E se Ele nos chamou para esse tempo, Ele vai nos dar a sabedoria e o discernimento para saber lidar com todas essas coisas. E para destruir aquilo que se levantar diante de nós, sabe? Você foi escolhida. E o mesmo Deus que deu a vitória, entregou a vitória nas mãos de Jael, ele vai entregar a vitória nas tuas mãos, dentro da sua casa. É neste lugar. A gente precisa ter essa consciência que Deus está levantando Jaéis no nosso meio. Tem Déboras? Tem. Mulheres que se levantam ali em meio à sociedade, para dar direção, para ser a voz de Deus. Existem momentos que nós vamos ser levantadas como Déboras? Existem. Mas a quem o Senhor entregou a vitória foi para Jael, uma mulher comum, dentro da sua tenda. Então, quando o inimigo se levantar, se lembre, é para minha casa que eu preciso ir. E é lá que o inimigo será derrotado. E se a gente tiver essa consciência, a gente vai ter a maravilhosa experiência de ver o Senhor entregando os inimigos que se levantam contra nós diante dos nossos pés. No texto fala lá que Cícera se curvou, ficou aos pés de Jael. Então é isso que o Senhor tem para a nossa vida. O inimigo que está de pé, que está te amedrontando, uma hora ele vai estar sobre os seus pés. Porque essa é a promessa de Deus, sabe? E assim como Deus estabeleceu a paz sobre Israel, Deus também vai estabelecer a paz sobre a minha vida, a sua vida, as nossas casas, as nossas famílias
E se Deus quiser, nesse mundo, sabe? Se cada mulher derrotar o inimigo dentro da sua casa, a sociedade, ela vai colher os frutos disso, dessa vitória. E a paz será estabelecida sobre o Brasil, sobre o mundo. É isso que eu creio e essa é a palavra que eu quero encorajar vocês para os próximos dias, quando vocês perceberem que a opressão está tomando conta, ir para casa e vencer o inimigo naquele lugar onde Deus te colocou, onde Deus te entregou. Amém, menina? Se você ficou aqui até o final, eu espero que essa palavra continue edificando a sua vida, que o Espírito Santo continue falando com você. E se você foi edificada, envie essa mensagem para uma outra mulher, para que você possa abençoar a vida dela. E não se esquece de se inscrever aqui no canal para a gente continuar juntas nessa caminhada.